E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à resolução da nossa lista de exercícios. Aqui a lista número 2, exercício número 3. Então, vamos lá. Faça um algoritmo que receba um número, perfeito? Então, ele vai receber este número e vai me dizer se esse número está no intervalo de 100 e 200. Pessoal, o que quer dizer isso? Quer dizer que esse intervalo eu vou utilizar uma variável, um laço condicional. Se ele estiver nesse intervalo, você escreve uma mensagem. Se não, ele escreve outra mensagem. E aí a gente consegue escrever esse intervalo, né, usando a condição se. Perfeito? Então, vamos dar uma olhada. Aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma variável chamada número. E essa variável vai ser do tipo real, que eu quero que ela receba valores com, vírgula e inteiros também. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é escrever uma mensagem na tela, né? Então, escreva L, né, para pular uma linha, abre parênteses, aspas duplas, eu vou colocar, digite um número qualquer. Fecho aspas duplas e fecho parênteses. E aí, como eu estou solicitando ao usuário que digite um número, eu preciso ler este número. Então, leia e salve na variável número. Perfeito? Agora, quando eu comparar a variável número, eu estou comparando o número que foi digitado. Aqui, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer uma condição, né? Um laço condicional. Eu preciso usar esse laço C para verificar se ele está neste intervalo de 100 e 200. Então aqui, ó, eu vou usar o laço condicional C, abro parênteses e fecho parênteses. Então aqui dentro vai estar toda a minha estrutura de comparação. Como eu quero fazer uma comparação de mais de um valor, eu vou ter que usar a lógica E, né? Se ele for maior ou igual a 100 e for menor ou igual a 200. Então eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou abrir um outro parênteses para a primeira comparação. Então, ó, se número for maior ou igual a 100, fecho parênteses. E número, de novo eu tenho que abrir um outro parênteses aqui, né? E número for menor ou igual a 200, fecho parênteses. Aí agora eu consigo fechar aqui para ficar mais bonitinho. Então, C, aí abre o parênteses para ser a estrutura do laço. E aí dentro eu vou fazer duas comparações. Ó. Se o número for maior ou igual a 100 e o número for menor ou igual a 200. Então ele tem que satisfazer, pessoal, as duas condições. Perfeito? Porque é uma lógica E, certo? Então se ele for maior ou igual a 100 e for menor ou igual a 200, então o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele escreva uma mensagem. Escreva L para pular uma linha, abre parênteses e aspas duplas. O número. E aí eu vou fechar aspas e vírgula. Que número é esse? É o número que está salvo na variável número, não é? O número. Número, né? Está. Vou tirar aqui. Está entre 100 e 200. Fecho aspas, fecho parênteses. Perfeito? Legal. Então, e se ele não estiver? Então, se ele estiver, ele vai escrever essa mensagem. Se ele não estiver, eu vou usar o senão. Então, eu sigo o senão. Se atender essa primeira condição, ele vai escrever essa frase. Se não atender essa primeira condição, ele vai escrever uma outra frase. Vou copiar e colar para ganhar um tempinho, né? Senão, o que eu quero que ele faça? Ó? O número não está, ó. Não está entre 100 e 200. E aí, como eu abri um laço C, eu preciso finalizá-lo, né? Ó. Fim C. E aí depois ele finaliza o algoritmo. Vamos testar? Então aqui, ó, vou digitar um número. Eu quero o número 1. Então, isso, ó. O número 1 não está entre 100 e 200. Pessoal, o que aconteceu aqui? Eu digitei um número e salvei na variável número. No laço de comparação, eu fiz uma pergunta. Esse número, que no caso é o número 1 é maior ou igual a 100? Não é. Então, como aqui é um laço E, as duas condições precisam estar satisfeitas. Como a primeira já não está, ele já vai sair. Ele não vai nem entrar nesse laço, na verdade, né?
e o número for menor ou igual a 200, então faça isso. Como isso aqui não é verdade, ele nem vem para cá, pessoal. Ele vem para cá, ó, ele já vai direto para o senão. E aí ele escreve, o número 1 não está entre 100 e 200. Se eu digitar um número que satisfaça essa condição, por exemplo, vou digitar o número 150. O número 150 está entre 100 e 200. Como o número 150 satisfaz essa situação aqui, ó, ele é maior ou igual a 100 e também é menor ou igual a 200, então ele vai escrever essa frase, ó, o número está entre 100 e 200. O laço C, ele é muito utilizado, a gente já utilizou ele algumas vezes, e aí também tem essa condição do senão. Então, eu quero um caminho ou outro, sim ou não, atende ou não atende. Se atender, ele escreve isso, se não atender, ele escreve isso. Perfeito, pessoal? Então, esse foi o exercício de hoje. Exercício bem tranquilo, mas muito importante a gente trabalhar com essa lógica. Eu agradeço a presença de todos e até a próxima aula.